falar um pouco sobre essa confusão, né, principalmente desses últimos dias, principalmente de ontem, né, de hoje, o comentário da OMS, né, esse último comentário, que nós já iremos entrar sobre esse assunto. E minha net também não tá legal. Vê aí o pessoal do Instagram se pode ser a internet de vocês ou a minha. Se for a minha internet, eu vou ter que dar um jeito aqui. Desculpe eu atrapalhar. Mas vamos falar um pouco sobre essa dúbia, essa informação dúbia da OMS. Por quê? Eu sei que a gente já vem falando sobre essa questão do coronavírus, da pandemia, tudo que está acontecendo aqui no nosso âmbito municipal, estadual, federal, dentro do nosso país. Mas vai ser importante a gente falar um pouco sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde agora, porque isso está tendo um impacto muito forte, não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo, no mundo todo, em todos os países. Está tendo um impacto muito forte. E algumas decisões mais radicais, e quando eu falo radicais, não pensa no mau sentido, não pensa no sentido pejorativo, é que são decisões mais que a gente não esperava, estão sendo tomadas. E aí você tem que julgar se são decisões boas, decisões ruins. Eu não estou aqui para poder... Se bem que eu vou dar minha opinião, não vou conseguir fugir disso, eu vou acabar dando minha opinião sobre isso. Mas algumas decisões estão sendo tomadas e isso pode influenciar, impactar muito no futuro da OMS, dessa organização. Primeiro, vamos ver o que é a OMS. O que é a Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde é um órgão ligado à ONU. Ele é um órgão internacional. Não é um órgão de um país, não é, embora esteja localizado em um certo país, não é um órgão pertencente a um país, é um órgão ligado à ONU, a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas. Olha eu misturando os nomes. A ONU. Beleza? A OMS ligada à ONU. O que foi a ONU? A construção da ONU foi lá em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, uma organização em que os países, né, tanto os países vencedores da guerra como os países perdedores, se reuniram, isso é a grosso modo, bem passando para poder a gente entrar no nosso tema, né, os países se reuniram para poder criar uma organização para que haja uma melhor interação entre os estados do planeta Terra, os estados que sejam ali associados à ONU, para a promoção da paz. Né? Então a ONU ela foi criada justamente para a promoção da paz. Beleza? Então a ONU foi criada para isso. Os seus diversos organismos, organizações, elas trabalham em diversas áreas justamente para que essa busca pela paz, essa busca pela paz mundial tenha impacto direto na vida, tanto da saúde das pessoas, através da OMS, como da educação, que vem a Unesco. Você tem os outros órgãos, tem o órgão do trabalho, também que eu me esqueci agora qual era a sigla, mas existem várias organizações que estão ligadas à ONU e que fazem esse trabalho de promoção da paz. Beleza? Então tem a OMS. Os países que estão na ONU, eles podem ou não fazer parte desses órgãos, dessas organizações, da saúde, da educação, da criança, pode fazer parte, ou pode não fazer parte. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. Né? Não necessariamente porque ele é da ONU que ele tem que fazer parte da OMS, da Unesco, dos direitos humanos, né? Tem a Declaração dos Direitos Humanos, existe um órgão específico para os direitos humanos. Beleza. Então, o que a OMS, o que goza a OMS no mundo? Ela goza de uma autoridade, porque como ela faz parte dessa da união dos países em patrocinar uma organização para poder estudar a saúde, para poder estudar a medicina, para poder estudar curas de doenças, para poder estudar melhores caminhos para poder você combater uma certa doença. Então a OMS ela naturalmente tem uma certa relevância a nível mundial por conta dessa chancelaria que os países dão a essa organização. Beleza? Então, por conta dessa chancelaria, ela tem uma
uma influência muito grande sobre os países, né? Ela, afinal, ela está ali justamente pesquisando para dar suporte aos países que estejam... a palavra me fugiu, mas que estejam ali associados a ela. Beleza. Só que o problema está no seguinte: nós temos, desde o início da pandemia, uma OMS que está o tempo todo dando declarações dúbias. E aí vocês vão entender o porquê que isso é tão ruim pra gente. E por que isso é ruim num âmbito de sociedade, não só no âmbito político, de ciência, mas de sociedade. Né? Não está só no campo das ideias. Desde o início nós temos a OMS que está dando. Primeiro, a primeira declaração da OMS. Não, que o vírus lá na China, quando a China, em 31 de dezembro, declarou o primeiro caso, declarou porque já estava acontecendo desde de novembro, já havia casos, só que a China abafou. A OMS não falou nada, ninguém falou nada. A China abafou. O que a OMS fez? Ela falou não, quando foi confirmado. Não, esse vírus aí, ele está controlado na China, não tem problema. Aí depois, mas é um risco para nós aqui no mundo, afinal a China é a segunda maior economia, está caminhando para ser a maior economia, todo mundo faz comércio com a China. A OMS falou, não, esse vírus ele não passa de humano para humano, esse vírus só passa do animal para o humano, então não há risco, é igual a gripe aviária, né? Era só do animal para o humano, então você consegue controlar. Há surtos, mas você consegue controlar. Não há prejuízo para o ser humano, não. O que aconteceu? Aconteceu que a doença ela se espalha através das pessoas. A doença ela não estava controlada na China, muito embora ela fez ela atingiu fortemente lá na região de Wuhan, fez ali toda a questão do lockdown, Wuhan, tudo mais. E, enquanto isso, a OMS falando que não, que a coisa está tudo bem, que o vírus não é para se preocupar. Quando o mundo todo está perguntando para a OMS o que a gente faz, ela fala, não, está tudo certo. O mundo não precisa se preocupar com isso. Quando o governo brasileiro, inclusive, lá em fevereiro, falou assim, olha, nós iremos fechar a nossa fronteira com a China. Né? Vamos fechar a nossa fronteira para poder não vir para cá. A OMS, não, isso não precisa acontecer. Não precisa do mundo ficar nesse medo enorme de fechar as fronteiras. Não, isso não é problema. Tem como você controlar sem fechar as fronteiras. E aí quando você pega os países que fecharam as fronteiras, países perto da China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, os lugares lá perto da China que fecharam a fronteira estão muito melhor do que a gente em relação ao combate ao coronavírus. Fizeram muita coisa ao contrário do que a China fez, estão melhor do que a gente, ao contrário do que o mundo fez. Né? Porque eles não seguiram o lockdown, eles não seguiram essas recomendações malucas que estavam propondo, e vocês vão entender o porquê. Então a OMS ela vem desde o começo dando declarações e depois voltando atrás. Ela fala, não, com base na ciência, com base nos estudos, a gente percebeu que não é eficaz. Aí depois, uma semana depois ela vinha, olha, com base nos estudos, a gente viu que não, que precisa ser feito esse controle. Não, com base nos estudos, não precisa usar máscara. Só quem tem que usar máscara é quem está infectado. Um mês depois, olha, seria bom se todo mundo usasse máscara, porque a pessoa que está contaminada, ela protege o outro, e a pessoa que não está contaminada protege de pegar, né? Ou seja, uma série de informações que eram dadas pra gente, que depois foram vendo que, talvez não é bem assim que a coisa está funcionando. E aí que tá. Por que eu estou falando desse tema? É o seguinte, as pessoas, principalmente no Brasil, em todo lugar do mundo, elas assumiram que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é possível que eles estão falando com base em achismo. Não é possível que eles estão falando isso como um experimento. Eles devem ter baseamento científico. Então as pessoas compraram a ideia da OMS. Não vamos tomar a cloroquina
Porque a cloroquina, a OMS já falou que não funciona, tem um estudo falando que não funciona. Não, vamos adotar o lockdown, porque a OMS falou que o lockdown está funcionando no mundo todo. Porque o lockdown salvou as vidas das pessoas lá na Europa. Né? Poderia ter morrido muito mais e não morreu por causa do lockdown. Não, vamos seguir a OMS, porque se a gente fechar o comércio, né, a gente pode salvar as pessoas, porque as pessoas não vão sair, pode ir pela mercadoria para as pessoas, o vírus. Então as pessoas compraram a ideia da OMS, sem ao menos se questionar se essa ideia que está sendo comprada, ela tinha algum embasamento científico. Gente, isolamento social, lockdown, isso nunca foi aplicado da maneira como está sendo aplicado agora. Essa forma como estão isolando as pessoas, como estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, isso nunca aconteceu. O que aconteceu? Vamos pegar lá na Idade Média, na Peste Negra. Na Idade Média, na Peste Negra, uma das recomendações era justamente você não ficar em casa. Quando você ficava em casa trancado, você ficava num ambiente restrito, onde a peste, né, a peste bubônica, ela era facilmente proliferada. Era um problema de saneamento, a peste bubônica, né, de rato e criatura e animais de esgoto. Então, era melhor você sair, você ir para uma região mais aberta, uma área mais limpa, do que você ficar trancado em casa. Na Idade Média, as cidades onde você tinha uma maior incidência de peste bubônica, essas cidades as pessoas não iam. Não precisou de nenhum rei falar, olha, você não pode ir para aquela cidade. Falou, olha, em tal cidade o problema tá um caso feio, tá tendo muito problema. As pessoas não iam. Porque lá naquela cidade, como havia mais caso, era melhor você deixar para que essa cidade resolvesse o seu problema e não passasse para o restante. Mesmo assim, a peste negra matou uma caralhada de gente. Matou um monte de gente na Europa. Mesmo tomando todas as medidas. Então, essa coisa de lockdown, o que eu estou falando? Eu estou falando, mas não funcionou. Mas o que eu estou falando é o seguinte, essa coisa do lockdown, do isolamento, como está sendo aplicado agora, nunca foi aplicado. Quer dizer que funciona? Quer dizer que não funciona? Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós compramos uma ideia da OMS como sendo algo que funciona, como sendo algo verídico, como sendo algo inquestionável, enquanto não é. Enquanto nós simplesmente compramos essas ideias. Nós simplesmente acreditamos por ser um órgão internacional, uma organização mundial. Nós demos a eles esse respaldo. E aí todo mundo que falava contra, todo mundo que criticava, a gente falava, olha, fulano de tal é doido, fulano de tal é genocida, fulano de tal é negacionista, fulano de tal não está acreditando no vírus. Não é isso. A questão é simplesmente, quando eu lá atrás estava falando... O Instagram tá parando aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Deixa eu ver se eu consigo resolver o Instagram. Pessoal do Instagram, eu tô vendo aqui alguns comentários que tá travando. Eu fico sempre com o olho no peixe e no gato. Aqui no comentário aqui, no comentário aqui. Vamos ver se melhora agora a conexão. Então, quando começa quando a OMS ela dá uma ordem, a gente começa a comprar. E todo mundo que fala, olha, a coisa não é bem assim, a gente não pode seguir por esse caminho que vai ter problema. Por exemplo, o caso do lockdown, do isolamento horizontal, todo mundo dentro de casa. O que foi um grande problema lá no começo? Queimar a largada. O grande problema da Europa foi esperar demais para começar a tomar medidas. O grande problema da Europa. Como a China ela tem uma relação comercial muito maior com a Europa e com os Estados Unidos, então a troca de pessoas é muito maior para esses lugares, lá era esperado que acontecesse mais contágio, porque as pessoas da China que estivessem contagiadas estivessem indo para lá, ia contagiar quem estivesse lá. Só que lá na Europa e na China eles demoraram a tomar atitudes. Aqui no Brasil, em muitos lugares, alguns lugares importantíssimos, de grande fluxo de estrangeiros, de turistas, de pessoas fazendo negócio, grandes lugares
demoraram a tomar atitudes, e lugares que menos atingidos, como por exemplo o Espírito Santo, queimou largada. Lugares de interior queimaram largada. Começaram a comprar esses discursos vindo de fora, esses discursos prontos, tomaram medidas, queimando largada, e aí quando chega um momento agora de aperto, onde a gente precisa tomar medidas um pouco mais duras, como é que nós vamos tomar se nós já tomamos lá no começo? Como é que a gente age agora se lá no começo nós compramos a ideia, fizemos e não adiantou nada? Porque, não, mas o Trump falou, né? Se a gente tivesse caminhado como o Brasil está caminhando, nós teríamos mais de 1 milhão de mortos. Será? O governador de Nova York, dos Estados Unidos, falou: a maioria das pessoas que está doente são pessoas que estavam em casa. São pessoas que estavam fazendo a quarentena e não tinham contato nem com pessoas da saúde, nem com pessoas que estavam na linha de frente. Pessoas comuns. E mesmo assim, cerca de 80% das pessoas contaminadas eram essas pessoas. Então, questionar essas medidas não é ser um negacionista, não é ser um genocida, não é falar que isso tudo está errado. Não. Questionar é simplesmente dizer o seguinte: tá vindo da OMS, tudo bem, mas vamos avaliar direitinho, vamos ver se a gente consegue um outro caminho, vamos ver se a gente consegue um meio termo. Afinal, há um mês atrás estava falando uma coisa, agora fala outra. É igual a questão da cloroquina. A questão da cloroquina, há um mês atrás, em maio, saiu uma pesquisa dizendo que, olha, a cloroquina não funciona. Foi visto aí em mais de 96 mil casos de que ela está piorando o caso das pessoas. Ontem, a equipe das pessoas que fizeram o estudo falou: olha, nós viemos aqui fazer uma retratação, porque essa pesquisa que nós entregamos para vocês não tem fontes muito seguras, porque onde nós escolhemos os dados, não foi passado para a gente os dados verídicos, os dados na íntegra, faltou para a gente algumas informações importantes para poder vir falar, foi passado para a gente, vamos colocar assim, um trabalho feito às coxas. E aí agora a OMS está se retratando. Outro caso de ontem que aconteceu, que falaram: olha, gente, nós estamos fazendo um estudo aqui que é muito provável que as pessoas que são não assintomáticas, elas raramente passam o vírus. Então, pera lá. Se os não assintomáticos, se os assintomáticos, ou seja, os não sintomáticos, se essas pessoas que têm o vírus, mas não manifestam, elas raramente passam o vírus, porque afinal, uma pessoa que está doente, que tem sintomas, ela está tossindo, ela está espirrando, o vírus está saindo pela gotícula. Se você não tem nada disso, não tosse, não espirra, o vírus não vai ficar saindo igual o suor do seu corpo. Não é assim que as coisas funcionam. Se fosse assim, você tinha que pegar a gripe encostando no braço da pessoa. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Os vírus não funcionam todos assim, exalando pelo seu corpo. Então agora raramente acontece. Aí ela teve que vir: não, vocês entenderam errado. Acontece, mas é mais raro. Então por que a gente ficou em casa? Se a ideia era justamente os sintomáticos ficarem em casa junto com aqueles doentes, para poder não proliferar mais e o vírus morrer, uma hora chegar a morrer, então não adiantou nada, porque se o assintomático não passa, ou raramente passa, então tem alguma coisa errada. Fizeram um grande experimento mundial com a gente, sem a gente saber. Olha só. E aí qual é o problema que eu quero trazer para vocês, depois de falar isso tudo? E claro, depois de todo o uso da mídia. Eu não estou querendo aqui falar, poder dizer que a mídia é ruim, a mídia é má, nada disso. Mas a mídia precisa vender. Ela precisa vender conteúdo, ela precisa criar um conteúdo, uma manchete. É igual, pega a capa do jornal. A capa do jornal, ele nunca tem uma manchete dizendo, sei lá, Papai Noel visitou 2 crianças no Natal lá no shopping, 10 crianças no shopping tal. Não vai falar isso. Isso vai ser uma notinha lá no canto. Dia de festa do Papai Noel no shopping fulano de tal. A primeira capa vai ser: Papai Noel sofre acidente na esquina tal e quase perde a perna. Essa é a manchete, porque essa manchete vende. As pessoas querem saber: será que o Papai Noel ficou bem? Será que o Papai Noel perdeu a perna? Será que o Papai Noel morreu?
As pessoas querem saber disso. Querem saber o que está acontecendo no seu mundo afora, para saber como é que se protege, para saber se ela precisa se proteger naquela região, para saber se está perigoso. Né? É natural que as pessoas queiram saber. Então a mídia ela precisa falar, olha, tá tendo tantas mortes no mundo, é o fim do mundo, tá tendo tanta contaminação, o vírus está vindo de lá, está vindo de cá, eles não estão fazendo nada, eles estão fazendo demais, então precisa. E o que acontece quando a mídia ela joga desse jeito? A mídia em geral, tanto a mídia social, a gente aqui, quanto a mídia oficial, a mídia livre, a mídia independente, quando faz isso, cria no povo uma certa expectativa. As pessoas não sabem o que fazer, então elas começam a comprar essas ideias, elas começam a comprar essa narrativa e começam a alimentar esse medo. Começam a ter medo. E se o Andrade tiver, ou algum colega meu de história tiver, o Gerson, eu vi que o Gerson entrou, não sei se ele saiu. O Gerson que fez história comigo. Eu e o Andrade fizemos o nosso TCC. O nosso TCC usou como... em história, né? O nosso TCC usou como objeto de estudo o medo. Como é que o medo ele pode ser... Como é que ele pode não? Como é que ele é utilizado ao longo da história nas tomadas de decisões dos governos. E a gente utilizou justamente o governo de Vargas. Ali o momento de 37, onde o Getúlio Vargas toma o poder. Ele dá um alto golpe, né? Ele dá um golpe nele mesmo para ele se manter no poder. E a gente trabalhou o medo. O que a gente analisa? O seguinte, quando alguém utiliza o medo, propaga o medo, cria um ar de terror na cabeça, na mente das pessoas, é natural que uma parcela enorme, uma parcela gigantesca da população, quando eu falo parcela gigantesca, pode ser 10 pessoas, já é uma parcela enorme de pessoas. Uma parcela considerável das pessoas começam a não saber o que fazer, pelo medo elas não sabem o que fazer, então elas delegam as suas decisões para terceiros. E esses terceiros são quem? Normalmente são quem está no poder. São os membros do poder. Prefeito, governador, presidente, o líder de não sei da onde, um revolucionário, elas entregam. Elas falam, olha, eu não sei o que fazer, eu estou com medo, então eu deixo para você tomar a decisão por mim. E aí é um ambiente... Eu vi que o Wesley entrou agora, eu estou falando justamente do meu TCC, sobre o medo. O Wesley faz história também na sua família. Então, você cria esse clima do medo e fica propício para você tomar decisões autoritárias. E o que está acontecendo agora? Muitos de vocês já mataram a charada. É isso mesmo. Cria-se um clima de medo, cria-se um clima de terror e as pessoas delegam para terceiros a sua tomada de decisão. Então... se nós estamos passando por esse momento, por essa pandemia, né, essa epidemia mundial, né, que é a pandemia, esse vírus que a gente não conhece, é o inimigo oculto, o inimigo que a gente não vê. Nós estamos perdendo a guerra para nós mesmos, porque nós não estamos sabendo lidar com ele, nós estamos saindo. A gente sai de casa, a gente às vezes vai na padaria sem máscara, nossa, que absurdo! Esse medo, esse clima de terror, faz com que prefeitos, governadores, presidentes, autoridades de saúde se sintam munidos de um poder autoritário de dizer, você pode, você não pode fazer. Calegari entrou agora, boa noite, Calegari. Estou falando justamente, Calegari, do medo, quando o medo se espalha, quando você cria um clima de terror, é um ambiente propício para alguns indivíduos que já têm uma raiz autoritária, um viés autoritário, tomarem decisões autoritárias. Então você pega prefeito, governador, presidentes, membros, agentes de saúde, que se sentem no direito de dizer, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você pode ir ir no supermercado, mas você não pode ir na igreja. Você pode enfrentar uma fila enorme na Caixa Econômica Federal para poder retirar um dinheiro que o governo federal está liberando, mas você não pode, de jeito nenhum, ir
comprar uma mangueira para sua casa que está faltando, comprar uma lâmpada que queimou na sua casa. Não pode. Você não pode fazer, não. Você não pode ir para o comércio, não. Você não pode ir para a igreja. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode é aquilo que eu deixo. É aquilo que eu delego. É aquilo que no meu decreto diz que você pode fazer. Você quer ir na missa? Você quer ir no culto? Não. No culto e na missa você canta. Se você cantar, você vai proliferar esse vírus. Na missa, não. Na missa você não pode comungar na boca. Afinal, o vírus pode vir pela hóstia, né? Afinal, é só uma bolacha, não é o corpo e sangue de Cristo consagrado ali. Então, o clima de terror, esse clima de medo, ele é propício para essas tomadas de decisão autoritária em cima da gente. E um povo acuado, um povo com medo, delega para terceiros essas decisões. Um povo que acaba ficando como um gado ali sendo conduzido pelos animais, pelos cachorros, né, pelo cavaleiro, sendo dominado. Aqui você pode ir? Não, aqui você pode ir. No supermercado você pode ir. Na igreja você não pode ir. Porque a igreja é ruim. Na igreja você vai estar lá dando paz de Cristo. E aí, meus amigos, aqui eu quero dizer o seguinte. Eu quero trazer a seguinte mensagem para vocês. Podem falar a OMS, o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, pode falar o escambau A4. Podem dar inúmeras recomendações, mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é da nossa liberdade. É da nossa autonomia. É do nosso direito de poder ir e vir. É do nosso direito de poder dizer, olha, eu acho não. O melhor para mim, eu que sou um autônomo, é ir trabalhar. Porque se eu não for trabalhar, eu posso não pegar esse vírus, mas eu vou morrer de fome. Eu prefiro correr o risco de pegar o vírus fazendo um serviço na casa de alguém, fazendo uma porta na casa de alguém. Mas eu prefiro correr esse risco fazendo essa porta do que ficar em casa e morrer de fome. Então, meus amigos, nunca abram mão da liberdade de vocês. Podem dizer o que for. Ah, mas você prefere então morrer? Sinceramente, é melhor morrer lutando pela liberdade do que ficar vivo como um covarde. É melhor. Olha os exemplos. Cadê? Eu não tenho aqui. Tá aqui trancado aqui. Meu santo de devoção, São Sebastião. Um cara foi um soldado do exército romano. Ele chegou a ficar nos altos postos. Era da intimidade do imperador Diocleciano e não negou a Cristo em momento algum. Sabia que iria morrer. Foi alvejado de flechas. Não morreu, voltou e continuou pregando o evangelho de Cristo. Até que ele morreu pela espada.